Então vamos lá, ó. Vamos pensar que a gente tem uma integral dupla e o domínio dessa integral dupla não é os mais favoráveis, assim, seja um domínio que a gente não goste da cara dele, né? Você tem aqui um domínio em xy que não é muito agradável você trabalhar com isso daqui. O que eu posso fazer? A mudança de variável, ela vai permitir em que eu, através de uma função, que seria uma gama, eu troque em variáveis u e v, de modo que esta mudança de variável forme para mim um retângulo, porque calcular a integral dupla em retângulo é mais fácil, a gente já sabe que os extremos são fixos, então é só aplicar as técnicas de integração. Então, imagina que essa gama vai fazer a transformação, gama de xy, né, vai fazer a transformação em variáveis u e v. Então, a gente pode dizer que gama de u e v vai ser dado por x de u e v e a componente y de u e v. Certo? Agora, imagina você fazendo aqui uma partição nesse retângulo. Você pega aqui uma partição, escolha um ponto aleatório nele, certo? E vou olhar para quem é a gama dele. Deixa eu pintar aqui de outra cor. Olha aqui uma partição e vou olhar para quem é a gama daquele retângulo, que eu vou chamar aqui retângulo de IJ. Certo? Quando eu fizer essa mudança de variável, ele vai gerar aqui uma região que não vai ser um retângulo, vai ser, sei lá, uma região torta. Imagina que seja uma região assim. Né? Então, se você pegar aqui essa parte de baixo, deixa eu dar um zoom aqui. Se você pegar aqui esta parte de baixo do meu retângulo, ela vai levar nessa partinha de baixo, parte aqui, nessa parte de cá, através de uma função gama, certo? Então, aqui a gente vai ter aqui retângulo IJ, então, este quase retângulo aqui, a gente vai falar que é a gama de RJ, certo? Ainda continuam as variáveis x e y, as originais, através da gama, transformam em v, certo? Qual seria a relação das duas áreas dessa região? Se eu olhar aqui, eu percebo que essas áreas são diferentes. Essas áreas não são iguais, certo? Por quê? Porque a imagem, quando eu jogo aqui no gama de u e v, a minha imagem não é um retângulo. Eu não tenho um retângulo para o lado de cá. Né? Mas esse segmento aqui de baixo vem parar na parte de baixo. Segmento do lado esquerdo vem parar aqui no lado esquerdo. E assim sucessivamente, né? Quem vai ser esse segmento? Ou seja, qual vai ser a função que vai aplicar este segmento aqui da base neste segmento aqui de baixo? Então, o que eu faço? Eu posso colocar, eu fixo um V, eu pego aqui um V fixo e vou deixar o U variar. Então, se eu fixo um V e vou deixar o U variar, quem seria o meu U? Seria a gama de U e V0, porque eu fixei o V0. Vai ser quem? Através do gama, né? Vai ser X de U V0 e a componente Y de U V0. Esse seria o meu U, né? Ou seja, essa é a curva que vai aplicar este segmento aqui de baixo no segmento de cá. Tudo bem? Existe de uma forma análoga que eu posso fixar o U e deixar o V variar. Se eu optar por isso, a gama de U0 que eu fixei e V, que o V vai estar variando, é dado pelas componentes x de U e V, U0 e V, e Y de U0
e V. Como que eu calculo a derivada de uma curva? Então, a gente já viu ali no último vídeo que é derivar as componentes. Eu vou derivar essas duas componentes aqui. Inicialmente, a gente percebe aqui que é uma função de duas variáveis, né? Mas quando eu fixo uma e vou deixar a outra variar, a gente tem a ideia das derivadas parciais. Então, você imagina pegar aqui, para calcular a derivada dessa curva aqui, quando eu derivo todas as componentes, eu acho o vetor tangente à curva, certo? Então, como que a gente determinaria esse vetor tangente? Só derivar as minhas componentes. Então, eu posso representar como del x, delta y. Deixa eu apagar aqui. Fazer a derivada parcial de u v0 e depois del y, del x. De u v0. Qual seria o comprimento desse intervalo? Se eu escolho um u até um outro u, esse intervalo vai ser dado pelo final menos inicial. Então, isso daqui vai ser dado por delta u, esse comprimento aqui, certo? Então, para a gente achar o comprimento deste arco, a gente vai fazer quem? O comprimento do arco, a gente vai colocar como del x, del y, del u, perdão, del x, del u, del y, del u, delta u. Então, este comprimento, o tamanho desse arquinho aqui, através da função gama, vai ser derivadas parciais de x em relação a u, y em relação a u, vezes delta u, que é o comprimento deste segmento aqui, certo? O segmento de cima, que é esse segmento de cá, ele está variando entre dois valores de v. Então, a gente poderia representar como segmento da parte de cima, né, como del x, del y, aliás, del v, desculpa, que eu estou variando aqui o v, né, x em relação a v, del y, del v, vezes o comprimento deste segmento, que é delta v. Então, a área aproximada deste paralelogramo vai ser quem? O módulo do produto vetorial, que nem a gente viu lá. Se nós temos dois vetores e eu calculo o módulo desse produto vetorial, eu acho a área desse paralelogramo. Então, como que eu posso representar essa área? A área de gama. Vou colocar de outra cor. Então, a área de gama, do retângulo IJ vai ser dada por quem? Pelo produto vetorial dos dois vetores, que é del x, del u, del y, del u, delta u. Aqui, isso. Delta u. Produto vetorial de quem? Del x, del y, del v, del y, del v, delta v. Então, essa seria a área, aqui na parênteses, aqui é em módulo, né? Seria a área daquele retângulo IJ, através das derivadas parciais das componentes, né, em relação a U em relação a V, vezes o delta U, delta V, que seria aquele comprimento que vai aproximar o arco do retângulo, certo? Como a gente tem uma constante nesse produto vetorial, que seria o delta U e delta V, então a gente pode escrever isso daqui como módulo
das derivadas parciais, del x, del u. Parênteses, cara. Módulo. Del x, del u, del y. Del u, del x, del v, del y, del v, delta u vezes delta v. O nome disso daqui é muito importante, apesar que aqui, gente, peraí, eu escrevi aqui na frente, mas na verdade se eu estou falando do módulo, né, então deixa eu escrever isso aqui de uma outra forma para não virar bagunça. Então, se eu for pensar lá no produto vetorial, que é o determinante de ordem 2 ou de ordem 3, né, então a gente coloca ele já na forma do produto vetorial. Então, del x, del u, del y, del v, u, del x, del v, del y, del v, o determinante de ordem 2, módulo do determinante, delta u, delta v. O módulo do determinante das derivadas parciais recebe um nome. Vocês vão encontrar muito aí nos livros, fala que tem que multiplicar as coordenadas polares, cilíndricas, esféricas, tudo por um fator de correção de área, né? Na verdade, esse fator de correção de área recebe o nome de jacobiano. Então, sempre quando a gente for trabalhar com as mudanças de variáveis, for utilizar coordenadas polares, por exemplo, que é o tema dessa semana, a gente vai precisar desse jacobiano. Então, vocês vão encontrar em muitos lugares o jacobiano, o módulo do jacobiano, né, que vai ser representado pela área daquele retângulo IJ, né, o φ da área de RJ. Tudo bem? Então, para eu fazer uma mudança de variável qualquer, né, no caso que vai levar este retângulo numa curva através de uma função gama, eu calculo o vetor tangente derivando as suas componentes, faço o produto, vai dar 2 vetores. Esses 2 vetores, quando eu faço o produto vetorial, ele vai gerar um paralelogramo. Quando eu pego o módulo desses vetores, eu tenho a área do paralelogramo, né? Então, isso aqui sempre vai ser fixo. Então, a gente vai perceber que nessa semana não vai ser preciso mais calcular esse jacobiano. A gente vai calcular ele uma vez, mas sempre a gente vai ter que utilizar ele na hora da mudança de coordenadas cartesianas em coordenadas polares, por exemplo. Tá joia? Então, o jacobiano é o que corrige a área, né? Então, isso vale uma observação. Quando a gente faz aqui mudança de variável, o que a gente pega aqui, ó, o g' de u. O g' de u, ele é a derivada aqui daquele ponto, ele vai fazer uma correção de comprimento. Só que aqui a gente nem pensa nisso, né? A gente nem pensa que essa derivada, a função dela aqui, é corrigir o comprimento quando eu faço a mudança de variável, né? E aqui vai ser a mesma coisa, como lá era o comprimento, o jacobiano aqui vai fazer a correção da área, onde esse retângulo, através da função, vai ser levado na área de um paralelogramo, que a gente precisa de vetor tangente, derivadas parciais, produto cartesiano, entender sobre as curvas, porque a mudança acaba sendo uma função gama. Tá joia? Como que a gente pode definir isso aqui, então, resumir, né, isso em tudo que a gente viu aqui. Então, se a gente tem, vou fazer aqui, você tem aqui x, y, z, opa, x, y, e z. Você tem aqui um domínio, você não quer muito trabalhar com ele, né? Imagina que você essa f aqui vai ser dada por uma superfície lá em cima, né? Aqui a gente está f de xy, f de xy.
Você tem aqui esse domínio, que você não quer trabalhar muito com ele, então você vai, através dele, né, você vai fazer aqui uma mudança de variável, de modo que aqui fique um retângulo. Selecionar aqui o seu retângulo, você fazer a partição nesse domínio que vai ser um retângulo. Aqui vai ter aquela região meio torta, que a gente viu. Quem vai fazer, levar este domínio neste domínio vai ser uma curva gama, certo? E a gente pode escrever isso como que a integral da f de xy dx dy seria quem? Seria o somatório da f de x e yj vezes a área de quem? Da gama de RJ. Por que gama de RJ? Porque é a gama desse retângulo RJ que vai levar neste quase retângulo aqui, que a gente chama gama de RJ. Isso vai ser aproximadamente a quem? Quando eu faço a mudança de variável. Isso vai ser a somatória de uma f, agora que eu utilizei x. Então, vai ser a gama de UI e BJ, vezes o que vai corrigir essa área, que é o módulo do jacobiano de gama, vezes a área do retângulo IJ. Tá? Então, qual é o teorema que fala sobre mudanças de variável? Então, a gente pode escrever ele aqui. Você tem uma função f, definida no domínio D, que está contido no R2, levando em R. Considere que essa função ela é contínua. A gente vai considerar as seguintes hipóteses aqui. Que a gama vai levar o R em D, seria o retângulo em D. A gama, ela é derivável, que eu vou utilizar derivadas parciais, né? Derivável, e todas as derivadas delas também são contínuas. Então, a gama é derivada, e suas derivadas também são contínuas. Isso para garantir que tudo funcione, tá? Que tudo dê certo, não saia do trilho. Que mais? O módulo jacobiano vai ser diferente de zero, certo? No interior de R. Por que tem que ser diferente de zero? Para garantir que na hora que eu pego essa região RJ retangular, leve ela na curva gama para um domínio que eu não estava querendo, que é o gama de RJ, não leve tudo num ponto, não convirja tudo num ponto, certo? É para garantir, então, eu falo que é diferente de zero, esse módulo jacobiano, justamente para essa área não virar um ponto. Aí não tem como a gente calcular, exemplo, volume num ponto, certo? A gente pode calcular volume numa região. Então, por isso que a gente garante que esse módulo do jacobiano tem que ser diferente de zero. E gama tem que ser injetora. Ou seja, para cada valor de x vai relacionar com um único y. Né? Para x1 leva em y1, para x2 leva em y2, para não ver compatibilidade de ter um valor de x ou dois valores de x que leva no mesmo y. Né? Justamente é o que eu falei aqui, que faz o jacobiano ser diferente de zero. Tá joia? Então, o que a gente pode escrever com isso? Que a integral do domínio D da f de xy dx dy vai ser dado pela integral em R. A f agora mudou, é gama de u e v, vezes a correção de área, que é o módulo do jacobiano, du dv. Tranquilo? Então, essa
é a definição de mudanças de variáveis, tá joia? Vou gravar um outro vídeo também falando sobre a nossa lista de exercício, que é das coordenadas polares. Bom, então até a próxima.